É isso, boa noite, caros amigos. Estamos aí gravando a aula e a nossa amiga Eliane já fez a prece inicial e agora a Fátima, é Fátima, né, que vai ler para a Isso. gente. Deixa eu só compartilhar. Está conseguindo ler? Está muito pequeno? Não, Tá bom. agora sim. Tá. Em peregrinação. Por que não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura? Paulo, Hebreus 13, 10. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias, na maquinaria do mundo, a realidade é que o homem algum possui, no chão do planeta, domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorporam o seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e a melhorar-se para a eternidade. Se não os está cego, pois, para as leis da vida, se já despertasse para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Esse texto é um texto difícil, né? Bem, Eu achei bem difícil. Vamos... esse texto... mas A gente pode pegar e tirar é bem a ideia difícil mesmo, principal. mas A ideia ele principal. fala... a ideia principal é que nós não devemos ter propriedade em coisas materiais, porque tudo é transitório. É transitório, as propriedades nós devemos enxergar como empréstimos, né? Que nós vamos deixar aqui para pessoas que prosseguirem aqui na vida. Então, que a gente não construa uma expectativa sobre algo material. Que eu acho. É isso aí. É isso aí. E você vê que ele fala assim, né? Por mais que o impulso de propriedade tenha fogueiras de perturbação, né? A realidade é que o homem algum possui no chão do planeta. Então, o que ele quer dizer é que a gente às vezes fica brigando tanto, né? Por coisas tão fúteis, né? Por coisas tão... E faz tanta besteira, às vezes por coisas materiais, que não tem o mínimo valor, né? Já logo, Sim, o que ele quer dizer é que daqui a pouco, aquilo lá que você... que era tão importante, passou um pouquinho de tempo e você fala, putz, por que eu me apeguei tanto àquilo lá? Aquilo lá não tinha valor nenhum. Né? Que bobeira, exatamente. né? Que bobeira. Tudo é passageiro, né? Exatamente. Só E tem, as realizações de amor e caridade, isso sim, isso de a gente vai. laços que não. Exatamente, né? O que a gente tem que realmente, a plantinha que a gente tem que regar é essa plantinha aí da, do viver bem, né? De fazer amizades,
de, de poder dar para o próximo as coisas, né? Fazer caridade, angariar amigos, né? Que ele disse Jesus, né? Angariais É, amigos dos tabernáculos eternos, né? E é assim que a gente fica bem, né? Que a gente não se arrepende de ter perdido tempo aqui. é Alguém verdade. quer, alguém quer comentar mais alguma coisa que achou interessante, algum comentário? O, o enunciado já fala, né? Em peregrinação. Se a gente for ver o que é peregrinação, é uma viagem, né? Que a gente faz, né? Normalmente para poder fazer algum local, né? Sagrado, alguma coisa assim. Mas dá para entender aqui também como a gente está nesse plano aqui em peregrinação para uma vida melhor. Por isso que a gente já fala aqui, ó, porque não temos aqui cidade permanente. Então a gente está numa viagem que a gente deve aproveitar ao máximo, porque tudo que nós temos aqui foi emprestado, né? Então a gente tem que aproveitar para a gente poder ter uma busca desse futuro com ter uma bagagem, né? Bastante substancial de caridade, de amor, de fraternidade, de melhoria dos nossos, da nossa moral, do nosso espírito. Não ficar muito apegado aos bens materiais, né? Mas é a evolução. É a evolução nossa aqui. É a evolução. Mas eu acredito que a pandemia ajudou a gente a entender bastante sobre essa questão, né? Também. Pelo menos eu, que o meu marido com 58 anos, assim, nunca não teve doença, não tinha doença nenhuma, não tinha problema, não tinha vício. E assim, ó, o vírus levou rapidinho, 9 dias. Cheio de projetos, né? De querer fazer isso e aquilo. E eu falava, olha, procura o reino dos céus e o resto lhe será dado por acréscimo. E foi embora rapidinho, quer dizer, é uma passagem assim, bem rápida, né? É. Sim. Então dá os valores das coisas espirituais mesmo, né? Sim, com É certeza. verdade. É isso aí. Vamos lá na aula, então? Vamos. Sim, vamos lá. Pode interromper aqui seu compartilhamento? Pode? Ah, é. Desculpe. Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Volta lá. Então, a gente já falou aqui das leis divina de adoração, lei do trabalho e da reprodução. Hoje a gente vai falar da lei de conservação e destruição, que está no livro dos Espíritos, no terceiro livro das leis morais. Então, vamos ver o que ele fala sobre conservação. Então, aí a gente está vendo a foto de uma mãe, né? Enfrentando o leão para poder preservar a vida da sua prole lá, né? Então, o que é o instinto de conservação? É dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de inteligência. Então, assim, a gente percebe que o animal ele não tem uma inteligência igual à nossa, porém, ele tem esse instinto de conservação que ele quer se manter, defender a família, defender ele mesmo, né?
e todos devem concorrer para os objetivos da providência. A vida é necessária Ô, Luci, para... o som tá tão... Tá ruim? Oi? É normal. A vida é necessária para o aperfeiçoamento dos seres. Só um minutinho, Luci. O que Tá que ruim? aconteceu? Vocês não estavam escutando a Luci? Não. Eu estou escutando perfeitamente a Luci. Alguém não está? Tô escutando normal também. Tá normal. Também aqui. está normal. Então, quem falou, provavelmente pode ser o problema, pode ser aí. Ô, Luci, tá ruim. Tá ruim? Quem é a Fátima? Tá ruim, tá... Tá falhando. Então, é você que... Será a sua internet? É. Tá atrasado o áudio Heloísa. dela. Provável que é o dela que tá travando. É Heloísa, né? Heloísa. Heloísa? É a Heloísa que estava falando? Eu acho que ela caiu, ou não? É. Deixa eu ver. Voltei. Não era. Quem que voltou? A Fátima. Ah, a Fátima. A era Fátima. você. Ah, tá. E a Heloísa falou também que às vezes corta. Pessoal, a gente está escutando a Luci bem. Talvez o problema pode ser aí. Se for, eu recomendo aí dar uma reinicializada no modem, quem sabe volta. Ok? Agora melhorou. Tá bom. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Então, instinto. Que a gente vai entender um pouquinho, né? O instinto é a força oculta que impulsiona os seres orgânicos a atos espontâneos e voluntários, visando a sua conservação. Então, a planta, ela procura o ar e volta-se para a luz, encaminha suas raízes para a água e o solo nutritivo. E é muito interessante quando a gente observa realmente que a planta ela vai procurar a luz do sol para poder ter essa combinação do nutriente do solo, da água e a luz, o calor, para ela poder sobreviver. Então, esse é um meio de conservação que ela vai ter. Nos animais, a gente percebe, quando eles fazem a sua moradia, quando eles buscam um outro local porque faltou água, faltou comida, para o acasalamento, para continuar a espécie, né? O carinho que a mãe tem com o filhote, independente, né, do tamanho, né, do filhote, ela vai estar sempre preservando, né, a sua prole, e para a alimentação. Então, isso são todos instintos que os animais têm. Cada um vai ter um tipo de instinto para poder se preservar, para poder se manter vivo e para continuar a espécie dele. E no homem, como é que funciona, né? No ser humano, ele só começa o instinto, ele só começa na vida. Peraí, já confundi aqui. O homem só no começo da vida. O instinto ele vai ter uma dominância. Então, quando a criança começa a comer, ela vai comer por instinto, né? Para andar, para falar. Então, são instinto que ele vai tendo, porque ele ainda não tem o raciocínio, ainda não tem a inteligência dele formada para pensar, eu quero comer uma maçã, eu vou comer legumes. Então, ele não tem isso, ele vai comendo, tanto que assim, o que você dá para a criança comer, ele vai pondo na boca. Ainda até porque ele não tem uma série de fenômenos ali que a gente tem, da gustação, do paladar e tudo, então ele vai comendo por instinto. A mesma coisa é o andar. Quem teve filho pequeno sabe disso. Então, enquanto criança, o instinto predomina. Mas e no adulto? Ele vai continuar tendo instinto, mas com atos
alguns atos, vamos dizer assim, né? Então, se cai um cisco no seu olho, você não vai pensar se vai piscar ou não, você vai simplesmente piscar, porque é um ato instintivo. Se pega um enxame de abelha, então piorou, né? Você não vai pensar que você vai, eu vou correr para a esquerda, para a direita, não, você simplesmente corre. E quando a gente cai, está escorregando alguma coisa, você tem o equilíbrio, que também é um ato instintivo. E aí a gente tem a inteligência. Aí na Gênese, ele fala assim, ó, inteligência se revela por atos voluntários e refletidos, premeditados, combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. Ou seja, eu penso o que eu vou fazer. Eu tenho uma inteligência onde eu vou combinar uma série de fatores. Então, você vai pensar que você, para comprar um carro, você vai ter que aprender a dirigir, você vai ter que... Então, assim, são atos que a gente vai ter um pensamento lógico e vai isso de acordo com as circunstâncias da nossa vida. E é incondicionalmente um atributo da alma, ou seja, do espírito. O instinto é um guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, ocasionalmente está sujeito a erros. Então, até porque nós temos o livre-arbítrio. Então, a gente pode tomar uma decisão equivocada na nossa vida, sim. Né? E aí tem muitos exemplos. Aí, na lei de conservação, que são os meios de conservação. Por que a gente falou da inteligência e do instinto? Porque isso vai estar muito ligado aqui com esses meios de conservação. Deus não... Oi? Acho que é algum microfone aberto, eu vou fechar. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Então, Deus nos deu a vida. E Ele também nos deu os meios para a gente conservar a vida. Não é só a nossa, a vida do planeta. Ele deu a inteligência, Ele deu várias ferramentas onde a gente pode desenvolver, através da nossa inteligência, para produzir o que for necessário para vivermos. E aí a gente tem lá na questão 705 uma frase que eu achei muito interessante. Ó. O árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Ou seja, ele tem o suficiente, ele tira do meio onde ele está o suficiente para ele viver. O que acontece com a maioria da população? Está sempre querendo mais. Está sempre querendo tirar da terra o máximo, do máximo, do máximo. Que tem muitos locais onde já não consegue, tem que se fazer todo um tratamento para a terra voltar a produzir alguma coisa. Porque, de alguma forma, o homem, vamos dizer assim, esterilizou aquela região. Então, a gente precisa ter outros meios de conservação. O homem, através do abuso, da negligência e do egoísmo, acarreta o prejuízo a si e à coletividade, que é isso que eu acabei de falar.
Então, a gente acaba, de alguma forma, tirando muito de algum lugar aonde isso diminui muito o cultivo para muitas pessoas. Então, a coletividade é prejudicada. Aí a gente vê essas mineradoras e outras, essas grandes siderúrgicas. É proibido ter isso? Não. Deus nos deu a capacidade para poder produzir, de evoluir tudo, mas aonde existe a ganância e o egoísmo, muitas vezes a natureza reclama e muito, né? E essa frase do Victor Hugo eu achei muito interessante. É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. O solo é a fonte primária de onde se originam todos os outros meios de subsistência. Portanto, deve-se entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode gozar nesse mundo. Então, alimento, tudo, né? A madeira com que faz os móveis, a água, e por aí vai, né? Tudo isso é o que a gente chama de gozo do mundo, né? Porque isso vai dar o conforto para si e para o semelhante. Então, a gente vai conseguir comer, vai construir uma casa, você vai ter uma energia elétrica, e isso vai melhorar o conforto. Se a gente for pensar no homem das cavernas e pensar agora, então a gente vive num paraíso. Então, é através desses bens que Deus nos fornece que a gente consegue isso. Melhora a qualidade de vida. Desenvolvimento intelectual, porque através de pesquisas e uma série de outros fatores aí a gente consegue evoluir. Tecnologia, né? Eu já vi que a gente está fazendo aula aqui pela internet, que é uma coisa que evoluiu assim de 30 anos para cá, é uma coisa absurda. E também a evolução moral. Então, tudo isso a gente tem e a gente pode ir melhorando cada dia mais. O egoísmo e a ganância dos homens, assim como a indolência de muitos, é que faz faltar meios de subsistência para uns e sobrar para outros. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança. Na última aula, né, o Elcio falou sobre a lei do trabalho. E aqui é o que a gente precisa fazer. Trabalhar para obter as coisas. Deus nos deu, ou melhor, nos emprestou tudo. E também nos deu as ferramentas. E uma das leis que ele também colocou é a lei do trabalho. Então, não é simplesmente só tirar e esperar ou olhar lá para a terra e achar que ela tem que nos dar tudo. Não, a gente tem que trabalhar. A gente tem que fazer por onde. Tem que cuidar, tem que preservar daquilo que ele nos deu. Tudo bem, gente? O povo está quietinho? Sim, tudo Tudo certo. bem. Então, ó, terceiro, a gente vai falar do gozo dos bens da terra. A palavra gozo, segundo o dicionário de Caldas Aulete, significa satisfação intelectual, moral ou material. Prazer ou posse
uso de alguma coisa que provém satisfação, vantagem, regalos, interesse. Segundo os espíritos, devemos entender por bens da terra tudo que o homem pode gozar neste mundo. Assim, o gozo dos bens da terra significa a posse ou uso de tudo que traz prazer ou satisfação ao homem. Então, o homem ele tem que ter prazer em, vamos dizer assim, usufruir desses bens que Deus nos deu. Tem que ter satisfação de fazer isso. Se ele tem o prazer, tem a satisfação, que se ele entende, então ele está, vamos dizer assim, preservando isso. Ao contrário daquele que entende que tem que ser por egoísmo, eu tenho algo, tenho um pedaço de terra, mas eu quero ampliar isso, eu quero ter mais e mais, por simples prazer de ter, de obter, de ter mais do que o outro, de ter mais do que o meu semelhante. E aí é onde existem os desequilíbrios e é onde muitas pessoas não vão ter o que comer, o que morar e por aí afora, né? Isso eu tirei desse site espírito.org.br. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, sendo uma consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de cumprir. Tá aí. Então, a terra pode nos dar tudo. É só a gente saber cuidar dela, né? Porque é aquela história. Não adianta você dar o livro para um aluno, uma pessoa que não sabe ler. Você tem que primeiro ensinar ele a ler. Exatamente o que Deus fez. Ele nos deu a terra e nos deu os meios para poder usufruir disso. Mas a gente tem que saber como fazê-lo. E por que muitas vezes a gente tem a tentação de ter mais coisas ou de não fazer algo, né? Para desenvolver a razão, preservando os excessos. Então, a gente precisa se alimentar? Sim. Todo mundo precisa se alimentar para poder viver, para conservar o nosso corpo com saúde. Porém, a gente deve fazer isso de acordo com a nossa necessidade para sobreviver, não para excesso. Não achar que, assim, eu tenho que comer uma pizza inteira, porque eu tenho prazer em comer. Não é isso. O excesso vai ser sempre algo prejudicial para todos nós, independente se é na comida, se é na bebida, se tudo que é em excesso não é bom. Então, se a gente conseguir entender que aonde nós estamos, nesse planeta aqui, é a responsabilidade de conservação e de preservação de todo o planeta, é nosso, aí, quem sabe, a gente consegue ter uma condição melhor de vida para todos os seres viventes, né? Não é só para o homem, a gente pensa no todo. Se o homem não fosse instigado ao uso dos bens, a sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Então, aquela história, eu tenho prazer em ficar sentado, então vou ficar sentado o tempo todo, a vida toda. Então, não é isso. Então, existe vamos dizer assim, essas tentações para a gente se preservar. É uma maneira da gente educar o nosso espírito e ter uma evolução moral também.
o homem que procura nos excessos de toda espécie um refinado dos gozos, colocando-se abaixo dos animais, porque estes, os animais, sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia, e quanto maior forem os seus excessos, maior é o império que concede a sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência e a própria morte são consequências do abuso e também a punição da transgressão da lei de Deus. Olha, com toda a inteligência que nós temos, os animais ainda são mais sábios do que nós, porque eles limitam a satisfação que eles têm. Então, eles matam um outro animal porque eles têm fome. Saciou a fome deles, pronto. Eles só vão matar quando ele estiver com fome de novo. Não é o que acontece com o homem. Fala, Elcio. Não, na verdade é isso mesmo, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que ele fala, né? Que às vezes os instintos nos guiam melhor do que a razão. Por quê? Porque a nossa razão ainda não está desenvolvida. Então nós vamos melhorar, vai chegar um ponto que sim, que ela vai ficar perfeita. Aí a razão vai ser sempre melhor do que o instinto. Mas hoje, como nós ainda estamos naquela sensação, né? A gente ainda está muito a razão está muito próxima da sensação. Então a gente vai atrás do gozo só, do prazer, né? Então aí isso é muito ilusório, é muito ainda no rudimentar no desenvolvimento da razão. Então a gente está muito e nesse estágio, às vezes o instinto é melhor, né? Que você está falando, né, Luci? Às vezes o instinto é melhor, porque o instinto ele é mais certeiro, mais correto, mais automático. Ele está direto. Da onde que vem o instinto? Provavelmente de Deus, né? Ele vem de uma força, energia de Deus que guia o instinto, né? É mais ou menos isso. Então, ele é mais perfeito, ele é mais automático, mais perfeito. Então, a chance de ele errar é muito menor, né? A gente quando está desenvolvendo a razão, a gente erra muito mais. Mas por que então que permite que a gente erre? Para a gente poder aprender a acertar. Evoluir. Né? Exatamente. A razão vai ficar equilibrada e aí ela não vai errar mais. Mas no começo, às vezes o instinto é melhor. Isso aí. Né? Necessário e supérfluo. Nossa, isso é complicado, né? Como conhecer o limite do necessário? O sensato conhece por intuição, e muitos a conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, o que eu necessito para poder viver? O que o ser humano necessita? A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas o homem é insaciável. Então, ali, compra-se 300 sapatos, 500 vestidos, 200 ternos, e por aí vai, né? Mansões, carros, joias e tantas outras coisas. Aquela história, que o homem é insaciável, que eu tenho, mas eu quero ter mais. Né? Não basta eu ter meia dúzia de carro, eu quero ter 10. E só tem 4 pessoas na família, mas eu quero ter 10. O desperdício de comida. Aquela coisa de pôr no prato, enche o prato, né? E come 2, 3 colheres, porque não gostou do arroz está duro, porque eu não gosto desse legume, porque o feijão não está bom, e o restante vai para o lixo. Com tanta gente passando fome. E o desperdício de água, né? Então, a gente vive num planeta onde tem muita água.
e o ser humano consegue acabar com ela. Ou diminuir em muito. Por que será? Então, são essas coisas que a gente precisa começar a pensar, né? Será que a gente precisa de comprar tanto assim? Tem gente aí que tem um par de sapato para usar uma vez no ano. Exatamente. Para cada dia do ano tem um par de sapato, tem uma roupa, tem algo, e assim, e compra-se as coisas em excesso, não usa, isso tudo coisa supérflua. Então, para que uns têm tantos e outros não têm nada ou quase nada, né? Então, aí é o egoísmo, a vaidade, né? Tem uma questão no livro dos Espíritos que fala que o egoísmo é a chaga da sociedade, porque derivado do egoísmo a gente tem muitas outras coisas que acabam com as pessoas, porque são tão egoístas que não pensam no próximo. E muitas vezes nem nelas mesmas. E tem outros que esfolam, né? Outros semelhante para poder tirar dele o máximo que pode, né? Então, os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não tem de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Então, aquela história, se vestem muito bem, estão muito bem ali nos seus postos, né? Sejam eles de dirigente de algum país, de uma empresa, ou mesmo dentro das nossas casas, que muitas vezes priva-se uma população, os funcionários e até as pessoas de casa por avareza. Então, você olha, você acha que a pessoa é fantástica, mas a essência dela é muito vazia, porque só pensa no egoísmo. É como aquelas pessoas que se diz religioso no local, lá no templo, no centro espírita, na igreja, mas sai para fora, a conduta é completamente diferente. Então, essas pessoas também um dia vão responder sobre esses atos, né? Aí tem o Chico Xavier, que eu achei isso assim, para não falar muito sobre o supérfluo, né? Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, isso é para a gente refletir bastante, né? Tanto que a gente reclama de algumas coisas que se a gente for avaliar, é supérfluo. É interessante, em relação né, ao outro, Luci? né? Interessante que a gente explora, né, sem saber se vai usar. Porque você, por exemplo, você vai fazer a gente primeiro explora, depois tenta vender. Se o negócio não vende, você já explorou, né? Então, assim, o ser humano ele vai lá, estraga o planeta, extrai primeiro, depois ele pensa em usar aquilo, né? Ele vai dar valor naquilo, vai vender aquilo, ou seja,
às vezes aquilo nem vai para alguém que vai consumir, Não vai? né? Nem É. vai, às vezes aquilo vai para o lixo, aquilo vai estragar, ou sei lá qual vai ser o destino, a gente não sabe, né? Eu fico pensando, né? Por exemplo, essas joias aí, né? Que o pessoal extrai, é caríssimo e fica lá. Será que Sim, todas são vendidas? O que será que acontece, né? Com é. aquelas joias quando ninguém compra, né? Sei lá, é umas coisas assim que a gente não sabe, né? Muito de como funciona. Mas a questão é essa, né? A gente consome Acho que é a muito mais. vaidade, né, Elcio? Exatamente, a É gente a consome vaidade, né? muito mais, não tenha dúvida, a gente consome muito mais e pega sem saber se vai precisar, né? É. E joga, às vezes, valores aí que a gente nem tem condição das pessoas que precisam viver, né? Nunca vão ter condição de ter isso. É uma Então, loucura, né? você vê bolsas, né? Essas bolsas femininas, 40, 50 mil, É uma loucura. Então, né? Porque é de não sei quem lá que fez. Gente, quer dizer, é nada, é para se aparecer. Aquilo nem entende? vale tanto, É né? uma coisa assim, absurda. Quer dizer, a mesma coisa que eu vou carregar de 40 mil, eu carrego na de 20, de 50, de 10, entendeu? É, Então, assim, as pessoas realmente perderam a noção de muita coisa, né? De valores. Valores que eu digo valores morais, porque isso é sim. muito difícil. Lembra daquele filme, né? Se é O Diabo Veste Prada, lembra? É, Aquele filme mostra muito essa questão de uma vida, de valores assim, fúteis, né? Vida fútil, sim, uma coisa totalmente que não acrescenta nada, né? É uma sim, bobeira. Nos leva a questionar muito esses valores, né? sim. Quando eu vi isso, eu falei, não vou nem pegar mais nada. Acho que isso aí já Ah, deu muito lindo, né? Esse daí do Chico. para. Chico é demais, né? Isso é lindo. Então, vamos lá. As privações voluntárias e as mortificações. E aí? Eu vou deixar de fumar realmente? O uso do celular? Será que a gente se privar disso vai ter algum benefício? As privações voluntárias dos prazeres inúteis, que nada acrescentam ao progresso moral e intelectual, têm valor perante Deus, pois levam o homem ao desapego da matéria e elevam o espírito. Então, é interessante que a gente vê assim, chega em época de Semana Santa, da Páscoa, eu vou ficar sem comer chocolate esse mês todo porque eu fiz uma promessa. Aí depois volto a comer chocolate. Então, são algumas coisas que a gente ouve por aí que eu fico pensando, será que não seria muito mais, vamos dizer assim, útil a pessoa pensar e falar assim, não, eu não vou mais fumar, ou se eu fumo 2 maços de cigarro por dia, eu vou começar a fumar um só. E realmente cumprir isso. Porque a gente vai aprendendo ao desapego. A gente está falando cigarro, mas assim, celular. Tem pessoas que já virou um vício isso, aonde você tem que estar com o celular. Vai no banheiro, vai fazer qualquer lugar, se não tiver com o celular na mão, ela fica. Tem pessoas que chegam a ter síndrome de abstinência com isso. Então, essas coisinhas muito, vamos dizer assim, fúteis, né? Essas promessinhas, isso não vale muita ou quase nada para Deus, mas quando a gente realmente faz um propósito de se privar de coisas que realmente não fazem bem para nós, isso sim é algo que Deus vê com outros olhos. É difícil? Mas se a gente quiser,
e tiver realmente um propósito para isso, a espiritualidade vai estar ajudando. Opa. Mas vai depender única e exclusivamente de nós. Ficar sem comer 10 dias, sem beber água, isso não vai resolver nada. Mas o que vai resolver é quando a gente realmente se propõe a fazer algo que realmente vai nos beneficiar. Se privar de algo que vai nos beneficiar. Deixar de comer muito, deixar de falar muito da vida dos outros, parar de mentiras, por exemplo, de falar palavrões, de falar... Então, assim, a gente começar a ter um desapego das coisas que não nos fazem bem. Porque isso vai nos ajudar tanto na parte da matéria quanto na parte espiritual. Volto a dizer, é difícil, porque muitas coisas às vezes já virou um vício e a gente tem que trabalhar isso, mas não é impossível. Os ensinamentos espíritas nos mostram que são inúteis as privações ascéticas de que se observa em alguns religiosos. Com relação a elas, os espíritos nos dizem: perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve ao que se pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo. Qualquer que seja o pretexto sobre o qual se disfarce, submeter-se à privação no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Então, aí a gente tem vários exemplos, né? Quando eu estava fazendo isso aqui, lendo a respeito dessas privações voluntárias, eu lembrei muito da Madre Teresa de Calcutá. Ela se privou de conviver com a família para se dedicar a um bem, para uma sociedade, num local onde ser cristão era muito difícil por conta da religiosidade, dos preconceitos que se tem na Índia, né? Aquela divisão de castas, aquelas coisas todas que se tem. Então, ela se privou de viver com a família, foi para um país completamente distante para fazer um trabalho. A gente precisa fazer igual? Não, porque cada um de nós viemos com uma missão, seja ela pequenininha, mas viemos com uma missão. Nós devemos cumpri-las de acordo com o que nós podemos e procurar fazer o nosso melhor. Mas é um exemplo que a gente tem, assim como tem várias outras pessoas aí no mundo que se submete a esse tipo de trabalho, mas para fazer o bem para os outros, fazendo a caridade. Esse, sim, né, uma privação que realmente a pessoa está se privando de algo, mas em benefício do próximo, fazendo a caridade. Então, isso que a gente precisa pensar. Essas coisas supérfluas que a gente vive fazendo aí, não vou parar de comer doce um mês, vou parar de fazer isso. Não tem nada a ver, porque a gente não está fazendo benefício de ninguém. A gente tem que pensar nesse tipo de privações quando a gente faz algo em benefício do próximo, fazendo caridade. Quer falar alguma coisa, Elcio? Não, só colocar aqui, né, que o pessoal está discutindo aqui no chat, né? O chat tem umas discussões aqui. Então, a Thaís falou assim que o problema é o abuso, o excesso não, né?
Mas eu estava falando para ela, né, que a chave das coisas é o equilíbrio. E que o excesso, o próprio nome já diz, excedeu, já passou, não Já passou. precisava, né? E o pouco é pouco, né? Aí é falta, é carência, né? Então a chave é sempre o equilíbrio, você tá nem passando do ponto, nem menos, né? Você tá sempre em tudo na vida equilíbrio, né? Você não ser alegre demais, não você vai ser sempre feliz, né? Quem que aguenta uma pessoa sempre feliz, né? Assim, dando risada de tudo, exageradamente, né? Não dá, né? Ainda mais no mundo de expiações e provas, que a gente tem tantas mazelas, né? E também não podemos ser tão triste. A gente tem que ser uma pessoa equilibrada, né? E falando nisso, se você for aplicar, a gente não pode comer demais, mas também de menos, não. Não, Né? A gente tem que manter o nosso corpo. Então, se a gente for ver, né, tudo está no equilíbrio, né? Tudo está no tudo. equilíbrio. É essa que Equilíbrio, é a bom questão. senso, né? Sabedoria, né? Sim, sim. Se a gente não soubesse, a gente está se excedendo, é só ver se a gente precisa daquilo mesmo, né? Se, É. né? Essa que é a questão. Mas é isso aí. A questão é saber o que que é o excesso, né? O difícil é saber o que É, é o excesso. Às vezes o que a gente acha que é o excesso não é o excesso. não Às é. vezes é o equilíbrio, né? E às A vezes gente tá o que é demais para mim é menos para o outro. É menos essa para o que é a questão. outro, é o suficiente. Mas Então, assim, é a pessoa que tem que perceber, como que a gente perceber, percebe? Quando né? aquilo começa a nos fazer mal de alguma forma, né? Aí é o limite, né, que está sendo colocado para a gente perceber que está passando um pouco do ponto. Né? Quando se fazer mal de alguma forma. Ah, está fazendo com que a gente entre em dívidas. É uma coisa que não está se fazendo bem. Ah, está É. comprometendo a nossa saúde. Então, estamos fazendo alguma coisa que não está sendo bem. Ah, está me prejudicando na sociedade, em relacionamento. Então, é uma coisa que não está me fazendo bem. Essas pessoas que compram coisas em excesso, vira cartão e vive endividado em cartão de crédito. Então, é aquela história. Precisa realmente de tudo isso? Porque quando a pessoa Então. faz por necessidade, é uma coisa. Agora, quando faz porque gostou de um celular de última geração, sendo que o que tem está sendo utilizado. Então, é muita coisa aí. Exato, só que daí depende. E se realmente ele precisa daquele celular por alguma Não, razão, se então, ele é mas profissional do game, sei lá, a gente não sabe. Aí sim, ele mas é precisa aquela sim. história. A Cada um pessoa tem sabe. que sabe do seu limite, né? Exatamente. Para que ele está usando? Às vezes é o trabalho dele. Então ele precisa ter um celular de 7 mil. Por quê? Ele ganha dinheiro com aquilo. É o trabalho dele. Então ele gasta 7 mil no celular, mas aí ele não gasta em outra coisa, que alguém ou outra pessoa gastasse. Então cada um deve saber aonde está o seu equilíbrio, né? O que O lhe que é lhe é necessário. necessário Exatamente. ou não. A Thaís falou assim, ela quis dizer que o excesso e o abuso não são bons. Então eu entendi errado a frase que Ah, ela tinha colocado. Mas de qualquer forma, com certeza, né? de qualquer forma, foi bom a gente falar sobre essa questão, né? Interessante. Sim, Então tá. então vamos lá. Privações voluntárias, alimentar-se de carne. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei da conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir com seu trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. Está lá no Livro dos Espíritos, na 723. Então, essa é uma questão complicada também. Por quê? Porque depende do que você gasta. Realmente o que ele está querendo dizer é naquela época. Naquela época a gente tinha muito pouca opção, né, de proteína, de outra origem sem ser animal. E tem outra questão, os trabalhos eram mais de força, né? Então o Força ser humano física. precisava de mais força, mais proteína. Então, é essa questão, né? Será que hoje nós precisamos disso? Então vamos botar mais pimenta aí na. Então, bota mais pimenta, vamos lá. Aí no Consolador, o que diz o Emmanuel lá? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivavam numerosos vícios de nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura
exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Quem está certo? Emmanuel ou Kardec? E aí, no Missionários da Luz, tem uma passagem que o Alexandre está conversando com o André Luiz, né? Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando na esfera da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis? Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atender à obra do Pai. Dilatávamos os requintes da exploração milenária e infringíamos em muitos deles determinadas moléstias para que se servissem ao paladar com a máxima eficácia. O suíno comum era colocado por nós em regime de ceva e o pobre animal, muitas vezes, à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Então, aí, quem que está certo agora? Kardec, André ou Emmanuel? Eu acho que os três estão certos, porque cada um no seu momento, né? Exatamente, né? Então, aqui, a gente tem aqui, a carne é necessária hoje? Não existe contradição entre a resposta consignada por Kardec e as lições de Emmanuel e Alexandre, porque entre Kardec e os dias atuais já se passaram mais de 100 anos. Na época da codificação, certamente não foi possível aos espíritos superiores dar outra resposta. Há de considerar também o grau de evolução da humanidade de hoje e o nível evolutivo da sociedade do século XIX. Então, como a gente vê até hoje, existem pessoas que comem carne em abundância. E existem pessoas que vivem disso porque é o trabalho deles. Então, assim, eles estão errados? Não. São pessoas que estão num processo evolutivo diferente do nosso. E tanto que, assim, a evolução da humanidade, a gente percebe que está sendo muita. Por quê? Hoje existem os vegetarianos, né? Existem os veganos que não comem nada que é derivado de animal. Então, isso mostra que a sociedade, a humanidade, está evoluindo ao longo do tempo e ele está começando a perceber que a gente não precisa comer carne. Então não vou comer carne nunca mais. Sim, mas você tem consciência do que você está fazendo? Seu organismo está preparado para parar de comer carne? Quer dizer, a pessoa que come carne todo dia, se para de comer, o organismo também sente a falta. Então, isso tem que ser algo que vai sendo feito aos poucos. Eu acho que não sei se todo mundo já se parou de comer carne, tipo, eu não vou comer mais e nunca mais, ou se foi aos poucos. Parou a vermelha, depois parou na carne branca e por aí vai e para de comer. Porque o organismo tem que se habituar a uma situação. Então, e a evolução também da sociedade, a evolução da indústria, né? Então, tudo isso
são ferramentas que Deus nos concede e permite que usemos para a nossa evolução. Então, provavelmente, quando os espíritos superiores deram a resposta para Kardec, era aquilo que se podia na época. Até por conta do entendimento da sociedade da época. Então, até porque o próprio Kardec falou que o espiritismo iria evoluir também, né? Sim, Então, exato. eu acho que ficou uma coisa mais esclarecida com relação a esse negócio da carne, né? Mas Eu que quero, às vezes- inclusive, viu, se te dar os parabéns, viu, pela explanação que você fez. Perfeito o seu enfoque. Isso daí é uma questão muito difícil e que muitos educadores não sabem essa questão. E você abordou o tema do jeito perfeito que o Espiritismo diz e que os Espíritos nos falam. Então, é isso mesmo. Ninguém deve forçar uma coisa a qual não está preparado. É todo um processo, é um processo normal que tem que acontecer com cada criatura, né? De evolutivo de cada criatura. Ótimo, Luci. Parabéns, viu? é o entendimento, né? Que a Sim. pessoa vai tendo que ir aprendendo. E a gente vai aprendendo. Então, vamos lá. A destruição necessária e a destruição abusiva. A destruição é uma lei da natureza, pois é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso, a que chamais de destruição, não é mais do que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Até nós morremos, né? Para a gente melhorar, para a gente nos transformar. Então, a destruição é algo que existe, se a gente prestar bem atenção, que eu falo que a natureza é uma excelente professora para a gente. Quando cai uma árvore, que ela já cresceu, já ficou adulta, envelheceu e ela cai, morre, né? Essa árvore, ela vai servir de nutriente para outros seres vivos, né? Que vai ali, ou vai morar, ou vai comer aquela árvore, e ela vai se degradando, vira um tipo de adubo e renasce novamente de uma forma talvez mais produtiva. E é isso que acontece com essas destruições que se tem na natureza. Então, é um motivo de renovação do solo, renovação de tudo. Então, a gente precisa entender que essas destruições são necessárias para a evolução e o desenvolvimento de todos os seres, né? Porque todos nós passamos por essas renovações, essas transformações, e iremos continuar a passar, porque a gente vai desencarnar um dia também. A destruição que ultrapassa os limites de segurança de necessidade revela um atraso moral do espírito, pois que toda destruição sem um objetivo útil é uma transgressão das leis divinas. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem que tem o livre arbítrio destrói sem necessidade. Prestará conta do abuso da liberdade que lhe foi concedida. Então, tudo que a gente faz que for excesso por livre-arbítrio, então, sim, eu chego lá e quero destruir, acabar com todo o horto florestal, porque eu quero construir lá para poder ganhar dinheiro. Posso fazer isso? Vamos dizer, até posso. Porém, eu vou ter que prestar conta disso. Por quê? Porque a gente está transgredindo uma lei divina.
porque são as destruições desnecessárias que a humanidade faz ao longo dos anos, né? E cada dia mais, que a gente vai ter que prestar conta disso. Aí na Gênese, tá assim, a destruição recíproca dos seres vivos é uma lei da natureza, uma das que menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Então, por que Deus criou a necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentarem uns aos outros? Os corpos orgânicos não se mantêm senão por matéria orgânica, que são os únicos que contêm nutrientes necessários à transformação. Então, a gente precisa desses nutrientes para ter essa transformação e essa evolução dos seres. O corpo nutre o corpo, mas o espírito não é destruído, nem alterado, apenas se despoja de seu envoltório. A luta é necessária para o desenvolvimento do espírito, e é na luta que ele vai exercitar as suas faculdades. Então, se a gente for pensar na árvore lá que morreu, você imagine o tanto de ali não tem espírito, né? Mas tem um princípio, o tanto que ele não vai evoluir para poder renascer novamente. Então, ele tem que exercitar as faculdades dele. Assim como a gente, quando desencarna, com certeza também vai botar nossas faculdades lá do espírito para poder desenvolver mais ainda. Está no capítulo 3, nos itens 20, 22 e 23 da Gênesis. E aí a gente tem as destruições da natureza, né? Essas enchentes, vulcões, as secas, os tornados aí que aparecem, os tsunami. E lá, né? Uma frase do Almir Sater, do Renato Teixeira, pois a natureza é isso, sem medo, nem dó, nem drama. Então, a natureza é isso. Então, gente que muitas vezes não entende e muitas vezes provoca muitas destruições aí. Os flagelos destrutivos. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, a gente vê muitas vezes, assim, durante esses flagelos, esses tsunamis, o tanto que muitas pessoas são abnegadas, vão ajudar, participam de tudo, faz uma série de caridade, porém, a gente ainda, mesmo com tudo isso, todos esses flagelos, ainda tem pessoas que, por egoísmo, ou não ajudam, ou se tem uma maneira de desviar o que foi doado, e é o egoísmo, gente. Então, o dia que o ser humano for menos egoísta e praticar mais o amor e a fraternidade, aí, com certeza, esses flagelos vão ser melhores entendidos pelo ser humano. E aí a gente tem, né, a poluição, tem o desmatamento, tem a fome, né? Tem as guerras, tudo isso são coisas que o próprio homem provoca, né? Deus não pôs ninguém aqui no mundo para ser infeliz, para passar fome, para ficar... Não. É o ser humano que
se distancia de Deus e acaba fazendo tudo isso. Então, são esses os provocados pelos homens. E as guerras? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá algo que fala: não creeis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será pretexto, porque os homens não terão compreendido ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por suas crenças tirarão a espada contra o outro e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Então, está lá no capítulo 23, no item 6 do Evangelho. Isso é Jesus quem disse, né? Espírito da E verdade. realmente... Oi? No Espírito da verdade, né? É. Que é Jesus, é isso mesmo. É. Então, a gente vê lá nas cruzadas o quanto o nome, né, quanto que a religião, que o nome de Jesus foi utilizado. Aí a gente tem o Estado Islâmico, né, que esses fundamentalistas que acham que é por conta da religião que eles podem fazer o que eles bem entendem. E aqui outros, né? A gente tem lá no Afeganistão, na Nigéria, a briga lá entre Israel e a... Nossa, Arábia. oi? É os árabes versus os judeus, né? O tempo todo. Na Síria. Então, todos eles, no fundo, têm um motivo religioso para poder ficar discutindo, né? Inclusive partidos políticos com nome alusivo a Deus, mas que estão lá brigando até hoje, né? E tudo. E no Brasil também a gente teve a revolta dos malês, que eram escravos, né? De descendência árabe, que eles eram muito intelectualizados e eles eram proibidos de ler o Alcorão. E também foi uma guerra sangrenta por conta da religião, porque católicos não permitiam, queria que eles proibiram a leitura e queria que eles, da noite para o dia, virassem cristãos. Então, eu acho que isso ilustra bem o que o Espírito da Verdade falou, né? Que o nome dele iria ser usado para muitas guerras aí. Foi e ainda está sendo, né? Então, as guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. À medida que o homem evolui, ela se torna menos frequente, pois pode-se evitar suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe a humanidade. Eu estava lendo isso aqui, eu lembrei de um documentário que eu assisti do Abraham Lincoln, quando teve a guerra entre o Norte e o Sul, nos Estados Unidos, e ele queria o país unificado. Então, não tinha Norte nem Sul, para ele não tinha. E ele procurou dar o melhor que ele pôde na época, de condições para os soldados que estavam em guerra. E ele fazia questão de visitar esses soldados. Tanto ele quanto a esposa. Um ato de humanidade, de gratidão que ele teve com o povo. A guerra foi necessária? Se a gente for olhar pelo ângulo dele, né, pela visão dele, que ele queria unificar o país. Então, talvez tenha sido melhor, o caminho menos ruim, vamos dizer assim, né? Mas o que a gente percebe é que, na grande maioria das guerras, está ali a satisfação das pessoas, né? A vaidade
de ter um poderio militar maior do que o outro, de muitas vezes escravizar um povo para ter um exército, para poder dizer que aquele país é mais potente do que o outro. Então, aí realmente a gente concorda que é a predominância da natureza animal que existe no homem. E o dia que ele entender que não é bem assim, talvez, que o remédio para tudo isso é o amor, a gente talvez melhore um pouco mais. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, todos os povos serão irmãos. Agora a gente vai falar de assassínio. Homicídio é um tipo de delito considerado grave em todas as legislações e em todos os tempos. Sua valorização diverge de acordo com a cultura da época em que vivem os legisladores. No Código Penal, recebe adjetivos como qualificado, premeditado, hediondo, simples e assim por diante, né? Desculpe, só. Desculpe. Mas o assassínio é um crime grave perante as leis de Deus, pois aquele que tira a vida de seu semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão. O homicida acredita falsamente que, ao matar, livrou-se de seu desafeto. Porém, o espírito, não raro, do outro lado da vida, espera para ajustarem as contas. Quem leu o livro, ou quem está lendo, ou quem já passou pelo capítulo 20 do livro E a Vida Continua, exatamente isso que eu falei, está descrito nesse capítulo. Se um homem tem um instinto assassino, é seguramente seu próprio espírito que o possui e que transmite, mas nunca seus órgãos. Ou seja, muitos já vêm com o perispírito marcado com isso. Ele tem condição de se regenerar? Tem. Vai depender dele. Dele, do meio onde ele está, da moral que ele tem. É difícil? É. Mas é um processo que muitas vezes demora encarnações para poder esse perispírito, vamos dizer assim, tirar essa mancha desse perispírito. Mas tem condições. Até porque Deus não castiga ninguém, né? Tudo, gente, tudo que a gente faz, Deus vai ver, vai ter a balança dos prós e dos contras e qual foi a intenção dessa pessoa, desse indivíduo. A partir do capítulo 20, 21, vocês vão entender o que eu estou falando, porque essa é uma parte que está no livro. Que houve um assassinato ali e quem matou quem depois, não vamos contar a história, né, Elcio? Deixa eles lerem, mas vocês vão entender a briga que existe e o que Deus concede a esses homicidas. Os inimigos desencarnados. Então, assim, morte só para livrá-lo da presença material e do seu inimigo. E este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo
depois de deixar a Terra. Então, assim, muitos pensam que matou, acabou, morreu, estou livre. Mas não é assim, né? Muitas vezes eles voltam, né, para perseguir com ódio, com vingança. Os inimigos do mundo invisível manifestam suas malevolências pelas obsessões e subjugações, a que todas, desculpa, tá um erro ali, todas as pessoas estão expostas. Está no capítulo 13, nos itens 5 e 6 do Evangelho. Então, o que é obsessão? Né? É a ação de um espírito mau numa pessoa, apresentando características diversas, desde uma simples influência moral até uma completa perturbação. Isso está no Evangelho, no capítulo 28, no item 81. E a subjugação, eu tirei um trechinho do livro dos médiuns, é um envolvimento que produz a paralisação da vítima, fazendo-o agir malgrado ao seu. Este se encontra sobre um verdadeiro jugo, ou seja, esse jugo pode ser tanto moral quanto físico. Então, a pessoa vamos dizer assim, é guiada, né, pelo espírito. Mas isso só para vocês entenderem um pouquinho, mas que aí o livro dos médiuns vocês vão começar a ler o ano que vem, né? Sim, esse aí são os estágios de obsessão, né? Tem vários estágios até chegar na possessão, que é o último estágio. É bem legal, vocês vão estudar no Mediúnico 1 mais detalhadamente cada um desse tipo de obsessão. Não, mas assim, só para vocês entenderem que tudo que, né, o ódio, quando está enraizado nas pessoas, isso vai estar no perispírito e ele vai obsediar, independente, ele quer a vingança, né? A crueldade. A crueldade é a qualidade do que é cruel e se define como uma resposta emocional de indiferença, quando dá obtenção do prazer no sofrimento e na dor de outros. Então, muitas vezes a gente vê esses crimes aí que, além de matar, ainda judia, ainda faz uma série de coisas, e mesmo outras pessoas, né? Muitas vezes privar a criança, agredir idoso. Então, são pessoas que elas sentem um prazer, muitas vezes, de ver os outros sofrerem. A obrigação de respeito aos direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo? Absolutamente, pois isso é um direito que lhe vem da natureza. Ou seja, a gente não tem o direito de ser cruel com alguém, de maltratar alguém, porque isso é uma forma muito grande de egoísmo, né? E a gente vai estar, com certeza, respondendo por isso também. Então, a gente vai falar um pouquinho do duelo aqui. Já estamos quase em cima da hora. O duelo. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. Quem falou foi Santo Agostinho. E para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada. O espírito protetor. Isso está no Evangelho. Nossa, esqueci de colocar aí o capítulo, né? A pessoa esqueceu. Mas
está lá na parte do duelo, que eles dão vários comentários de vários espíritos a respeito do duelo. Esses duelos que existiam antigamente, hoje não existe mais. Porém, existe outro tipo de duelo que o Emmanuel fala aqui muito bem. Realmente, a civilização baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas suscitando aflição, sofrimento e morte. Os códigos evoluíram, reprimem hoje nos povos mais cultos semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lâminas pousaram enserrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes, arremessados raios de perturbação e indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, se a gente for trazer para nós hoje, né, acho que o grande duelo que a gente tem é conosco mesmo, da gente ter que filtrar o que é interessante eu ouvir, o que vai me fazer bem ouvir, o que eu preciso ouvir e o que eu preciso passar para as pessoas. Porque a gente vive numa sociedade hoje onde esse envenenamento da vida mental é muito grande. É muito grande. A gente passa por uma série de problemas, aí você liga a televisão, é só coisas negativas que se passam, a respeito de tudo. Um programa ou outro você vê que é algo interessante, mas a maioria... As pessoas estão cada vez mais distanciadas umas das outras. Então, aquela história, fala bom dia para você, bom dia por quê? Aquelas respostas bastante inadequadas. Então, tudo isso são energias que vão passando e a gente tem que ter esse duelo conosco para ver o que nós precisamos filtrar. Porque a gente vive num mundo de provas e expiações. Então, a gente vai ver muitas coisas, mas nós precisamos manter o equilíbrio, saber o que nós podemos ler, ouvir, né? Assistir, para a gente melhorar e não ficar cada dia pior. Por isso que ele fala aqui, são os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Então, muitas vezes a gente lê coisas que só te traz tristeza. Então, para que eu vou ler isso? Então, vamos procurar assim, ter esse filtro para a gente não ficar com esse duelo do que eu posso ler, o que eu posso ver, o que eu posso fazer, porque senão a gente vai realmente entrar num processo bastante deprimente aí para a nossa evolução, né? Tudo bem, pessoal? Oi? Pode falar, Fátima. Fátima? Tudo bem, está cortando de novo aqui. Da destruição, está lá. Oi, está me ouvindo? Estou. Na lei da destruição, tem a destruição necessária e abusiva, né? Sim. Os flagelos, as guerras são necessários?
E os assassínios, crueldade, duelo, abusivos? Então, Deus não, ninguém tem a permissão de tirar a vida de ninguém. Isso é algo que somente a Deus compete. Mas a gente está num mundo de provas e expiações. Então, assim, crueldade, assassinatos, essas coisas todas, isso são esses flagelos que o homem provoca. Certo. A guerra também. A guerra também. A guerra também. Porque eu não sei, acho que na leitura eu vi alguma coisa falando que a guerra, às vezes, é imposta a um determinado grupo de territorial, onde tem pessoas na mesma vibração, que ela seria até necessária. Tem sentido isso? Não, a guerra, o que a gente falou, assim, que a guerra, quando se faz necessária, ela pode ser, vamos dizer assim, mais humana. Ah, tá. Mas vai depender qual que é a intenção dessa guerra. O porquê que está guerreando. Entendi. Porque a grande maioria das guerras é por posse de algum lugar. Ou vaidade, né? Ou vaidade. Ou O orgulho. que seria uma guerra Orgulho, né? necessária? Sim. Qual a Não, o pergunta? que seria uma guerra necessária? Eu acho que assim, não é que ela é necessária. Vocês lembram daquela questão de Jesus? O escândalo, aquela fala de Jesus, o escândalo precisa acontecer, mas ai de quem o comete. Lembram dessa frase de Jesus? Já falei várias vezes. O que ele quer dizer com Sim. isso? Ele quer dizer que o quê? As pessoas devem, num mundo de expiação e prova, as pessoas devem. E aí os escândalos precisam acontecer para que as pessoas acertem as suas dívidas. Então é mais ou menos isso que ele quer dizer. É inevitável a guerra num estado tão primitivo que a gente está. Mas o ideal é que nós não tivéssemos. É a mesma coisa, mas ai de quem cometer. Então, assim, o ideal, todas as pessoas que estão naquela guerra, né, a não ser aquelas que estão ali e às vezes mesmo as que estão ali, né, e matam e poderiam não matar, né, o certo seria não matar, né? O certo é não matar nem naquela situação, né? Mas se ele matou para não morrer, tem um instinto de conservação, talvez fosse amenizado, né? Amenizado, mas ainda assim está errado. O certo seria ele se deixar morrer. Olha que situação. Pelo cristianismo, o certo seria se deixar morrer. Mas a gente não está nesse nível ainda. A gente deve, o escândalo precisa acontecer, as guerras vão acontecer para quê? Para o homem evoluir. Por quê? Porque nós ainda estamos tão primitivos, mas tão primitivos, que a guerra é inevitável. Entendeu? É uma coisa que o certo seria não ter. Mas do jeito que nós estamos, ela ainda acaba sendo parte do processo para que ocorra uma evolução. Olha que situação. Entende? Pode Posso falar. falar? Eu Não acho sei se- assim, não sei se Obrigada. Imagina. talvez o que ela se quis dizer assim que talvez o objetivo daquela guerra pode ser um objetivo bom, não necessariamente é uma coisa que a finalidade da guerra ela pode ter uma causa boa. Só que não precisaria ter a guerra, né, para chegar naquela causa. Poderia ter outros meios, mas a inferioridade humana ainda acaba indo por esses meios errados, né? Como é o caso da guerra. O certo seria Em qualquer coisa que você mata um outro ser humano, uma outra criatura, qualquer Perfeito. errado. Não tem como tá certa a guerra, entendeu? Aquele meio, a finalidade pode ser boa, mas aquele meio que você está usando para chegar nessa finalidade é totalmente errado. Perfeito, Kátia, é isso. É isso. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, se não houvesse a Segunda Guerra Mundial, como é que o mundo estaria na mão do Hitler? Poderia estar pior ainda, vai Né? saber, ninguém sabe. Então, a gente não sabe. Então, o que a questão fala ali é que quando essa guerra existe, que ela poderá ser mais humana,
né? Você tratar esses soldados com mais amor, com mais carinho, nesse sentido que ele quis dizer. Mas essas guerras vão existir, gente. Independe da nossa vontade, né? Eu gostaria que não tivesse mesmo. Mas está errado, né? Assim, não tem nada de humano numa guerra. Você mata pessoas, as pessoas morrem, não tem. de fogo, Não, sim, mas assim, destruição está errado, não é? ele quis dizer ali por conta da crueldade que se existe em alguns casos. Pode ser atenuado, como no caso da legítima defesa e tal, mas mesmo assim não está certo, Então, né? assim, não, eu também concordo, mas é que assim, vamos pegar de novo a Segunda Guerra Mundial. Olha as atrocidades que o Hitler fez. Mas será que não tinha um outro meio de acabar com isso, a não ser uma outra guerra? Quer dizer, bom, eu não sei, na época... De novo, aquela questão, o homem, o Hitler não chegou lá sozinho. Às vezes a gente pensa só no Hitler, mas a gente esquece que quem colocou ele lá foram um povo. Sim, então, assim, mas cada eu povo digo, tem um Hitler governo que merece. Então, o que eu quero dizer é que, assim, as pessoas estão num nível muito primitivo. Todos os alemães estavam naquela mesma forma de pensar. Na mesma faixa de vibração, perfeito. De evolução. Então... Exatamente. Então, não poderia dar outra coisa. O ser humano ainda é preconceituoso. Eles eram extremamente preconceituosos. E aí se aproveitaram, né? Se aproveitaram dos judeus, né? Exploraram, tiraram todo o dinheiro deles também. Eles queriam dinheiro também. Então, aí juntou a fome com a vontade de comer, o preconceito com o interesse material, né? Isso daí é uma lição para todos nós. Para todos nós, exatamente. Tanto que depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, houveram muitos esforços para que isso não acontecesse novamente. Houve um arrefecimento das armas, embora muitos continuaram construindo, tentaram tentaram segurar, criaram aí leis, né, de que um não teria vistoria, tentaram segurar um pouco, aprenderam, que saíram, aprenderam, mas é inevitável, infelizmente. Inevitável, a ganância, é muito. São coisas que nós temos que aprender. Nós vamos ter que ter, até a última guerra, que nós vamos ter que aprender a nunca mais ter guerra. Né? Nós vamos ter que aprender, né? Porque no mundo de regeneração não pode ter guerra. Né? Então, não vai haver. Nós vamos ter que aprender. E nós não aprendemos ainda. Então, sei lá, né? Vamos pensar aí, né? Alguma coisa vai ter que acontecer para que a gente aprenda. Acredito que os homens acabam provocando as guerras e a espiritualidade eles tentam atenuar de alguma forma, né? Não tem sem dúvida. Sem dúvida. Meio que a Kátia estava falando. Mas a guerra, a destruição é tudo ruim. Mas com certeza a espiritualidade trabalhou em todas as guerras para atenuar, para diminuir o sofrimento, porque se fosse depender só dos homens, seria muito mais caótico, o que a Lucy estava falando, né? Nesse sentido. E se a gente for ver, gente, todas as guerras, elas trouxeram uma evolução em alguma coisa para a sociedade. Inclusive a Segunda Guerra Mundial. Inclusive o Hitler trouxe. Por pior que seja. Tudo é evolução, né? Dor também é evolução. Então... Exatamente. O ideal seria que não tivéssemos guerra, mas será que nós estaríamos em condições, naquele momento, de não ter a guerra? Não estaríamos. Nós todos ainda, né? É o que nos permite nesse estado evolutivo. É procurar interesse de toda a monta aí, né? Interesse material, físico. Ixi, por aí vai, né? Selvageria, sei lá. Só para o gás mostarda, que é um gás que foi usado na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe que matou muita gente e tal, não sei o quê. Por conta desse gás mostarda que foi utilizado lá na Itália e um povo morreu lá, foi descoberto um meio de tratar pessoas com câncer com o gás mostarda. Então, tem o seu lado positivo das coisas. Apesar de toda a desgraça, é que eu sempre falo, por pior que seja a desgraça, a gente sempre vai ter algo de aprendizado, algo de positivo ali.
É a gente começar a abrir nossa visão e deixar esse preconceito de lado, ou ficar mostrando muito dedo, julgando o próximo. Então, A questão é essa, é todo o aprendizado, né? O ser humano está nessas disputas aí por aprendizado. E o que acontece? Querendo ou não, as guerras alavancam também a tecnologia, né? tecnologia, A exato, assim. sociedade, alavancam a sociedade. Então, é um mal necessário. É Olha escolha só. pela dor, né? Que eu Escolha tenho pela dor, amor e a exatamente. dor. Poderia acontecer tudo isso e ter todo esse benefício pelo amor, mas aí se escolhe a dor, né? Só que é Caminho bem mais longo, mas Só que é bem difícil, né, no nível evolutivo em que essas pessoas estão encarnando, né, no mundo de sim. expiação e provas, né? Então acaba que sendo um processo natural, embora não correto. Olha Correto. aqui, não correto. Olha que essa questão, né? Então, Não é vamos um correto, pouquinho certo lá, seria não gente. ter guerra, Já mas é está... necessário. Vai lá, vai, vamos terminar. Então, assim, a pena de morte. Olho por olho, dente por dente, né? A lei de Talião. Então, a pena de morte já existia entre os povos primitivos. E vários espíritos aí evoluídos, né, foram levados à pena de morte. Sócrates, esse aqui acho que é Giordano, eu não me lembro o sobrenome dele, Joana d'Arc e o próprio Jesus, né? Todos eles foram vítimas desse assassinato legal. Oi? Giordano Bruno. Isso mesmo, obrigado. Isso assim, a gente colocou alguns aqui, né? Mas isso vem ao longo da história acontecendo, né? Mas houve um grande avanço, né, no progresso moral entre os povos ao atingir, a restringir a pena de morte, limitando a aplicação. Então, assim, existia-se muito mais, hoje está bem restrito, e vai depender de várias situações aí, mas o homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo e injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. E será que a pena de morte a gente vai estar fazendo justiça? Será que a gente não está querendo ser mais do que Deus? Será que a gente não está querendo passar na frente, né, dos ensinamentos de Jesus? E se essa pessoa que foi julgada, condenada à pena de morte, como é que fica a família? Por pior que tenha sido o crime que ele tenha cometido, como é que fica a situação? E quem tem a coragem de ir lá aplicar uma injeção, ou seja lá o que for, também vai ser o corresponsável na morte dessa... Quem julgou, quem assinou a sentença, quem aplicou o choque, a injeção, seja lá o que for. Vamos responder por isso. Né? E no Brasil, a gente teve muitas vezes algumas conversas a respeito disso. E é uma situação muito complicada, porque muitos falam assim, mas matou, judiou,
E morte. Mas será que isso vai auxiliar no quê? O aprendizado dessa pessoa, o aprendizado para outros? No que isso vai amenizar o sofrimento da vítima? Ou da família da vítima? Então, acho que são questões para a gente pensar, né? Então, a pena de morte no mundo. Tem os países que estão em verde foram abolidos, os que estão em verde, azul, né, foi abolido, o que está em verde foi abolido para todos os crimes, exceto cometidos em circunstâncias especiais, como crime em tempos de guerra. Inclusive no Brasil, é permitido a pena de morte para os crimes em tempo de guerra. O que está em laranja é abolido na prática, mas é legal. E o que está em vermelho é pena de morte legalizada. Então, você vê que a pena de morte anda solta aí no mundo ainda. E é um problema muito sério para nós que estudamos a doutrina, para nós que vemos os ensinamentos de Jesus e saber, né, que um irmão nosso cometeu um crime e, por conta desse crime, ele vai ser julgado e condenado e vai ser morto. Então, são situações muito complicadas, muito difíceis, porque não é simplesmente ir lá e matar o criminoso. Tem questões muito mais sérias, muito mais profundas da gente conversar, não só em termos da doutrina, mas em termos sociológicos mesmo, né? Políticos e até econômicos. Mas é um problema que a gente ainda vive no mundo. E aí perguntaram para o Chico Xavier sobre a pena de morte. Os amigos espirituais nos dizem que ao preso deveria ser dado a oportunidade de trabalhar 8 horas por dia e a oportunidade de estudar 5 horas à noite. Que talvez fosse um remédio bastante eficaz, não só para a pena de morte, mas para todas essas pessoas que vivem nessas condições, esses irmãos nossos que vivem em presídios. Eles terem que trabalhar e terem a oportunidade de realmente estudar, trabalhar para se manter e estudar para poder deixar de ser ignorantes em muitos casos. E aí, quando fala ignorância, gente, é ignorância de intelectual, né? De saber que muitos atos que eles cometem é por falta de conhecimento. Então, acho que seria um remédio bastante eficaz. E poderia ser remunerado também, e receber o valor quando ele saísse de lá, né? Ou ser descontado para pequenas coisas ali dentro, controlado, para comida ou outra coisa ali. Né? Assim, trocado por objetos, não por coisas controladas, comida, por exemplo, coisas assim. Né? Algumas regalias que eles compraram. Eles poderiam ter, né? Inclusive comprar seus livros, comprar seus Isso, perfeito. Entendeu? Comprar suas roupas. Isso. Para eles valorizarem o trabalho, né? Que o trabalho, como diz, né, dignifica o homem.
exato, perfeito. Gente, obrigado pelo... Já está adiantada a hora aí, mas a gente termina a aula com essa frase do Chico Xavier. Muito boa, por sinal, né? Para levar a gente a pensar, né? Seria muito mais útil, né? Teríamos mais pessoas trabalhando, né? Menos desocupados vivendo à custa do governo, né? Não teríamos Sim, pena de morte para que matar, né? Matar a gente não estaria se comprometendo, porque o país se compromete, viu? O Estado, existem sim, essas, sim. Até porque existem, o Brasil ele tem uma missão, né? exatamente, exatamente. Então não existe Sobre a doutrina, sobre o que é ser cristão. isso. Né? Tem no chat aqui, tem a Mayra e o Leandro te cumprimentando pela explanação sobre a ingestão de carne. Eles gostaram também, tá bom? Obrigada, gente. Vocês... E, e é isso. Temos aí as duas Fernandas hoje, né? A Fernanda Palmeira e a Fernanda de Almeida. A Fernanda de Almeida fazia a vibração e a Fernanda Palmeira a prece de encerramento, certo? Tudo bem? As duas estão aí? Sim. Ainda? Tá. Legal, aqui a gente consegue ver todo mundo aqui. É. É porque mostra 2 quadros. Todo mundo. Pode Sou falar. eu, Gisele. É que Pode você falar. me chamou e eu falei que eu faço. Eu acho que a Fernanda não respondeu, a Palmeira. Eu não sei Fernanda, se ela está aqui hoje. Eu também não a vi. Quando você falou, Gisele, eu falei, eu faço. entendi. Então tá bom. Então você pode fazer Eu a faço. prece final. Pode ser, Gisele? Tá bom, perfeito. Então, a Fernanda de Almeida faz faz a vibração e você, Gisele, a final. Tá bom? Combinado. Então vamos lá. Podemos fechar, Luci? Pode sim. Já... Então tá. Vamos agradecendo então a Luci pela aula, por toda a pesquisa que ela fez, por tudo que ela procurou, trouxe aí para gente, para nos esclarecer, nos levar a pensar. Quem tiver dúvida pode nos interpelar, né? Mandar mensagem, a gente tenta responder. E agradecer aos nossos benfeitores espirituais que iluminaram a Luci e também nos iluminaram. Agradecer a Jesus por estar presente, assim como sua própria promessa, e ao Pai. E nesse momento de alegria, né, por mais um conhecimento adquirido, paz no coração, vamos convidando a Fernanda para fazer as nossas vibrações e logo em seguida a Gisele para fechar a aula de hoje. Então, nesse momento, reunindo o que há de melhor em nós e confiantes no auxílio de Deus, nosso Pai, que é conhecedor de todas as nossas necessidades, mentalizamos paz, saúde, equilíbrio, sabedoria para todo o planeta Terra, cada um dos indivíduos que estão nessa jornada junto conosco, pedindo por cada uma das pessoas que estão nesse momento precisando de um auxílio, de um conforto espiritual. Vamos mentalizar saúde, paz, entendimento para o nosso planeta Terra, para nossa família, para cada um de nós aqui reunidos. E agradecemos a Senhor Jesus por mais este momento aqui, nessa nossa comunidade de amigos na doutrina espírita. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus e a Jesus e agradecer aos bons espíritos e pedir que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos de hoje.
e que cada um de nós se sinta fortalecido para pôr em prática o bem e o amor ao próximo. Gostaria de aproveitar a oportunidade e ler uma prece que eu gosto muito. Prece de gratidão. Pelo apoio do lar, pelo amparo da escola, pela proteção do trabalho, pela alegria de servir, pela defesa da higiene, pelo aviso da experiência, pelo exercício da tolerância, pela capacidade de ser útil, pelo dom de discernir, pela força da paciência, pelo amigo que me socorre e pelo adversário que me instrui, pelos estímulos com que me conduzes, pelas provações com que me esclareces, pelas dificuldades com que me controlas, pela energia da esperança e por todas as bênçãos de amor que nos proporcionas através dos entes queridos que me confortas. Obrigada, meu Deus, e um excelente final de semana para todos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É isso, muita paz a todos. Ó, semana que vem temos prova. Nós vamos colocar, né, Luci? Eu acho que o link no grupo, né? E a gente vai ficar observando. E a gente abre o grupo, a gente pode abrir o grupo e colocar o link, né? E aí, se alguém for tendo dúvida, vai nos chamando, vai chamando ali no grupo. O que você acha, Luci? Pode ser. Né? Como a gente fez no outro grupo, na outra prova, né? Eu não lembro, a gente chegou a abrir sala na outra prova? Não, né? Não lembro. Não. Abriu. Abriu sala, não. Abriu o grupo. Abriu Isso. o grupo. Grupo. Abriu o grupo, isso. A gente vai fazer igual. Tá Abriu bom? o grupo. Tá bom? Tá bom? Acho que é isso. Desejamos a todos aí uma boa prova. Espero, Heloísa, que tenha melhorado sua internet. E desejamos uma boa prova e uma boa semana aí. Certo, Luci? Para todos. Tchau, gente. Obrigada. Boa semana. Bom restinho de semana aí. Tchau. Obrigado. Até Boa semana que noite. vem. Boa noite a Deus, todos. obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Maura. Boa noite, Mal. Boa noite. A Adriana Galati estava a fim de assistir mesmo. Ela está 2 vezes. Ela veio para assistir 2 vezes a Duas mesma. vezes. Vou parar de gravar, tá bom? Tá.